A forma como você se relaciona com Jesus, ela pode ser drasticamente afetada pela maneira como você consegue discernir esse momento aqui. Porque às vezes para a gente, o encontro na igreja e estar aqui, fazer parte da igreja, ele acaba muito mais se assemelhando a uma coisa comum, cotidiana. E não, de fato, a uma família que se reúne para celebrar a Deus por toda a tua grandeza, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez, inclusive. E nós nos reunimos como família para isso. Então, a igreja é a família de Cristo. São os nossos irmãos, não são pessoas estranhas. Não é gente estranha que primeiro precisa provar que é irmão para se tornar irmão. A igreja é a família. Porque se a gente não interpreta assim, a igreja para a gente ela acaba virando mais ou menos o que é um barzinho. Que o barzinho é um lugar de música ao vivo e comida boa. Então a gente vem para a igreja para ouvir uma música ao vivo e a gente vem para a igreja para comer uma comida boa. Falar, que legal, a palavra boa, né? A gente reflete bem, poxa, que bacana, que interessante. E fica nisso. Música ao vivo e comida boa. E esse não é o fundamento da igreja. A igreja é um corpo e tudo que acontece precisa ser de maneira orgânica. É um corpo orgânico, não é um corpo institucional. A igreja não é o nome que ela tem e não é o CNPJ que ela tem. Ela é orgânica, ela precisa ser orgânica. E orgânico da mesma maneira que as pessoas que moram com a gente dentro da nossa casa é orgânico também. A nossa casa não é institucional. O fato de não ser institucional, óbvio, não significa que não tenha regras, que não tenha formas, que não tenha jeitos. Tem, a gente se organiza como família em casa. A gente tem hora para acordar, a gente tem hora para dormir, a gente tem hora para tomar café, a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para jantar. Então nós nos organizamos, mas é uma organização orgânica realmente e não institucional. Então a igreja é orgânica. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é a instituição. De forma que o que nos torna membros do corpo não é a nossa carteirinha de membro. O que nos torna membro do corpo é a consciência de que nós somos família em Cristo. Bom, o que eu faço para ser membro da igreja? Ora, se você está em Cristo, você é membro da igreja. Ainda que não haja um processo institucional para oficializar isso através de uma carteirinha. Porque você é membro do corpo de Cristo. Então a igreja não é uma instituição que eu faço parte, uma instituição religiosa que eu frequento. É a família que Deus me deu, para que junto agora com essa família eu desenvolva a minha consciência, desenvolva a minha percepção, desenvolva a minha entrega. Então a igreja não é uma matriz institucional. A igreja é uma matriz familiar. E se ela não for uma matriz familiar, a forma, de repente, como eu a encaro, pode ser uma forma danosa, porque aí é o que a gente falou agorinha. Aí vira um lugar de música ao vivo e comida boa. E se você vai num lugar de música ao vivo e comida boa, a hora que a música não for tão boa assim, e a hora que o cozinheiro errar um pouquinho no tempero, você vai procurar outra freguesia. Esse não é o fundamento. Inclusive, se tem um lugar nesse mundo que o trem pode desandar tudinho. Pode ter um dia que não é o caso. Foi maravilhoso hoje. O louvor foi ótimo. Mas pode ser que um dia a gente faça aqui uma coisa ruim, não ensaiamos muito bem, não acordou muito bem, o negócio não está muito legal, e vai ficar uma música ruim. E se tem um lugar que a gente tem condições de ouvir uma música ruim e continuar feliz, é aqui. Pode ser que um dia o cozinheiro não esteja muito bom. Pode ser.
Errou no tempero, botou sal demais, botou sal de menos, e está tudo bem, porque é família. Sabe quando você vai almoçar ao redor da mesa com a sua família, que vem aquela tia e traz aquela torta que nem cachorro come? E aí você dá uma mordida, sorri para a tia e fala, tia, eu te amo, tia. Por quê? Porque é família. Você não vai falar assim, eu nunca mais eu olho para a cara dessa tia, eu vou embora e vou procurar outra família. Não, é família. Então, se tem um lugar em que as coisas podem dar errado, é aqui. Por isso que não é uma matriz institucional, porque na instituição não pode dar errado. E se der errado na instituição, você vai ser punido. Mas se der errado em família, a família vai ajudar você a se levantar. Sabe quando a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar? Esse é o sentido. Então, quando alguém da minha família cai, eu não julgo a pessoa que caiu. Eu agradeço a Deus por estar em pé, porque eu posso colocá-la em pé também. Se um cair, o outro ajuda a levantar o que caiu. Porque se eu critico quem caiu, eu estou caindo junto com ele. Então aqui é o lugar mais seguro do mundo para você ser realmente quem você é, transparente. E se alguma coisa der errado, os seus irmãos estão aqui para ajudar você a se levantar outra vez. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então a minha alegria de estar em pé é que estando em pé eu posso ajudar a levantar os meus irmãos que caíram. Família, matriz familiar e não institucional. Porque se você trabalha, você sabe muito bem que na instituição nada pode dar errado. Se der errado, feedback. 3 feedbacks, você está fora. Está despedido. É um feedback e um tempo para recuperação, né? Estou te dando um feedback hoje, daqui 15 dias a gente volta a conversar. Eu vou te dar outro feedback. Se daqui 15 dias estiver do mesmo jeito, o terceiro feedback é um abraço, Deus te abençoe, boa sorte na sua nova jornada. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com a pessoa, eu tenho compromisso com o resultado daquela pessoa. E se aquela pessoa não dá o resultado que a instituição espera, então ela não cabe dentro da instituição. Agora, família não dá. Todo mundo tem um tranqueira na família. E se você não sabe qual é o da sua, adivinha! E a gente nunca desiste daquele tranqueira, né? Ah, meu, esse cara é um tranqueiro, mas é da minha família. Vamos lá, mais uma oportunidade, 25 oportunidades no mês. Que os outros 5 dias eu não encontrei, por isso que não precisou dar oportunidade. Mas é família, então se é família, tá tudo certo, tá tudo bem. É diferente de você, dentro de uma instituição, de uma empresa, algo acontecer, e você simplesmente fala, cara, não quero. Tchau. Acabou. Chega. Que é isso? A matriz da igreja é familiar. É por isso que nós estamos constantemente incentivando você a fazer a coisa mais agradável do mundo. Tomar café com outra pessoa. Estar junto, ter relação, tomar café, conhecer o outro. E conhecer o outro fora daqui. Aqui é importante, é legal, a gente cria relações, mas conhecer o outro fora daqui te leva para um outro nível de relação. Aí aqui você chega, né, você fala, paz do Senhor, tudo bom, tudo bom. Aí quando você sai daqui com a pessoa, vai tomar um café, o cara chega aqui e você fala, e aí, ô tranqueira, como que tá? Por quê? Porque você cria intimidade. Dizem por aí que intimidade não é muito bom, mas é legal. É bom.
É bom porque te aproxima. É bom porque faz você se tornar parte, tornando o outro parte também. Então, o que faz da gente membro do corpo é a nossa relação familiar e não a nossa relação institucional. De forma que, se você está aqui institucionalmente e não se relaciona como família, você, mesmo estando, não é. Entende? Eu posso imprimir para você hoje aqui uma carteirinha de membro. E isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Pega lá a tua carteirinha, quando o diabo aparecer para você, você faz, tu chega com a carteirinha, vamos ver se vai dar alguma coisa. Não vai dar em nada. Porque a relação é familiar. Então, o que valida a minha vida aqui são vocês. A Bíblia vai dizer para a gente que não é pelo seu próprio testemunho, mas é pelo testemunho de outro. A validação vem por outro testemunho e não pelo seu próprio. Eu posso chegar aqui para você e falar que eu sou longânimo. Gente, eu sou um exemplo de paciência. Ah, como eu sou paciente. Bom, isso é a minha percepção a respeito de mim mesmo. E pode ser que eu esteja muito equivocado, porque eu me considero um cara muito paciente até alguém fazer alguma coisa que eu não gosto. Porque fez alguma coisa que eu não gosto, a paciência vai embora. O que vai validar se eu sou uma pessoa paciente ou não é você. Porque você vai falar, cara, ele tinha tudo para perder a paciência ali. Olha tudo que aconteceu, ele tinha tudo para perder a paciência e não perdeu. Realmente o Rodrigo é paciente. Então quem valida é o outro. E quem valida se você é membro do corpo não é você mesmo. Quem valida se você é membro do corpo é o outro, é o testemunho do outro. É quando o outro olha e fala, olha, tá vendo fulano? Contei com ele quando eu mais precisei. Ele estava lá comigo, ele me chamou para tomar um café, nós saímos juntos, ele orou por mim, ele me aconselhou. No momento em que a minha família estava para ir embora pro buraco, ele estava ali do meu lado. Então isso valida. Não é verbal, é isso que valida, é o outro que valida você, não é você que valida a si mesmo. Porque o seu testemunho a respeito de você mesmo vale tanto quanto uma nota de R$3. Entende? Amém? Então, quem está sentado do seu lado, na sua frente, atrás de você, não é um estranho. É família. E se é família, eu me importo. Eu quero saber como que você está, eu quero saber o que está passando no seu coração, eu quero saber por que você está triste, por que você está feliz. Quando você estiver feliz, eu quero ficar feliz com você. Quando você estiver triste, eu quero chorar com você. Então, é elevar a relação para um outro patamar. Me tornar amigo. E deixa eu falar uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. O que me faz um bom amigo não é a quantidade de amigos que eu tenho, mas é a qualidade de amigo que eu sou. Porque o testemunho é do outro. Se eu sou um bom amigo ou não, quem diz isso são os meus amigos e não eu a respeito de mim mesmo. O outro testemunha a respeito de mim. De fato que eu não sou um amigo porque penso que sou um amigo. Não é a quantidade de amigos que eu tenho, é o tipo de amigo que eu sou. E nós estamos aqui num lugar de amigos, de irmãos. Num lugar de amizade, de fraternidade, de comunhão. Onde eu posso ser provocado por você e posso provocar você a todo instante para nós sermos melhores juntos. De forma que não existe
uma igreja que seja individualizada. Não existe, não existe, não existe. Bom, eu vou lá e eu quero sentar lá no último banco e não quero me relacionar com ninguém. Cara, está sendo transmitido online. Assiste da sua casa, então. Porque a gente vem para cá exatamente para se relacionar uns com os outros, exatamente para conversar, para conhecer, para se doar, para se tornar parte. E se tornar parte é carregar o fardo uns dos outros, é estar juntos com os outros, é participar, é ser relacional. O fundamento da igreja não é institucional. O fundamento da igreja é relacional. Sempre foi, sempre será. Essa é a igreja que Jesus instituiu. Ele olhou para os seus discípulos e falou: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque é isso que vocês são. Vocês são amigos, meus amigos, irmãos. Amém? Dito isto, a reflexão que nós vamos ter hoje de encontro com Jesus, nós estamos falando exatamente de uma oração não respondida. E de uma oração não respondida que quem fez, você fala, não, deveria ter sido respondido, não é possível. Por quem orou, quem diz, que sou eu orando, fala tudo bem, né? Mas quem estava orando? Jesus. O Deus encarnado, o Senhor. Mateus capítulo 26. Abre aí rapidinho. Por favor. Mateus é o primeirinho evangelho. Mateus 26, 36. Diz o seguinte, ó. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, são os do barquinho esse aqui. Pedro, Tiago, João no barquinho, são eles. Versículo 38, disse-lhes então, a minha alma, olha o desabafo de Jesus com os seus amigos. Gente, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Jesus está dizendo isso para os amigos. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ou dependendo da sua versão, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, que se faça a sua vontade.
Quando voltou de novo e os encontrou dormindo, mais uma vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos, aí vem aquele que me trai. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Tenta imaginar Jesus o próprio, fazendo uma oração, fazendo ele um pedido a Deus. E o pedido que ele faz a Deus é: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Do que ele está falando? Jesus está antecipando um momento que ele viveria muito em breve. Ele estava prestes a ser preso, ele está no monte do Getsemane, você sabe que esse momento aqui antecede a sua prisão. Ele mesmo diz: levantem-se, chegou a hora, está chegando aquele que me trai. E momentos depois, chega Judas com a guarda romana e Jesus é preso, Jesus é capturado. Ele sabia exatamente o que estava por acontecer e ele sente por antecipação a agonia, a dor, o desespero que em breve tomaria conta de tudo que ele sentia, de todos os seus sentidos. Ele sofre abundantemente. E dentro da maior sinceridade do seu sofrimento, ele faz uma oração. Dentro da maior sinceridade do seu querer, ele ora. E a oração dele é: Senhor, como qualquer outra pessoa, Jesus está ali, é 100% homem, ele é 100% Deus. Isso é uma lição básica de cristologia. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Se vira com isso, porque 100% Deus e 100% homem. Não era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então ali como alguém fragilizado pelo momento em que está vivendo, ele faz uma oração extremamente sincera, porque não há momentos de maior sinceridade para a gente do que momentos em que estamos fragilizados. Os momentos que nós estamos tristes, os momentos que nós fomos decepcionados, momentos de perdas, momentos de dor, são os nossos momentos de maior sinceridade para com Deus. Nós nos tornamos mais lúcidos, porque a dor está nos atingindo, e quando a dor nos atinge, nós ficamos mais sensíveis a tudo. E claro que essa sensibilidade tem um objetivo. O objetivo é nos tirar do lugar de sofrimento. O objetivo é nos tirar do lugar de dor. O objetivo é nos tirar daquele desespero, daquela angústia. E Jesus, não diferente de qualquer outro ser humano, ele faz esse pedido a Deus: Deus, se possível for, me tira deste lugar de angústia, me tira deste lugar de dor, me tira deste lugar de morte, de sofrimento. Por antecipação ele sabia o sofrimento que estava por vir. E a oração dele é uma oração de: me tira logo daqui. E eu quero construir isso com você e refletir isso com você, porque essa oração de me tire logo daqui, essa oração de resolva logo isso, essa oração de vamos fazer cessar a dor, o sofrimento, o choro, a perda, a lágrima, vamos fazer acabar este momento ruim, essa oração é a oração que nos norteia o tempo todo.
Todas as vezes que nós vamos orar, está embutido na compreensão de oração essa petição a Deus. Claro que a gente dá o nosso jeitinho, para não parecer que nós somos filhos pidões. Quando a gente vai orar, a gente começa, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, como o Senhor é lindo. Deus bom igual ao Senhor não há. Não há outro no céu, na terra, debaixo da terra. Aí a gente cita uns versículos bíblicos para Deus, né? Porque de repente ele não leu, fala, Senhor, a sua palavra diz, né? E o Senhor isso, o Senhor aquilo, e a gente dá uma amaciada. E aí depois, parece filho quando vai pedir alguma coisa para o pai, né? Fala, ai pai, como o senhor está bonito hoje, né? Tem 10 reais? Nossa mãe, como está elegante. Posso ir para a casa do fulano? Não é assim que funciona? Então, é lógico, né, que logo em seguida a gente coloca um agradecimento ali junto, né? Então, primeiro você dá uma bajulada, o Senhor é bonito, elegante, aquela coisa toda. Depois você vai lá e faz um agradecimento. Eu te agradeço, inclusive, viu? O Senhor está sempre comigo, cuida, abraça, ajuda e tal. Então, falando nisso, aproveitando que a gente está nesse assunto, então... E a gente sempre embute ali. Então, oração para a gente virou isso, virou uma forma de nós pedirmos para que Deus nos livre de coisas ruins e nos aponte para coisas boas. Nos livre de coisas que nós não queremos e nos coloque na direção de coisas que nós queremos. Ainda que a gente tente dar aquele miguezinho de elogios e bajulação e depois agradecimento e ações de graça, mas logo em seguida vem o bendito do pedido. Livra-me disso aqui, Deus. Ah, como está difícil, Senhor. Ah, como eu quero tanto e eu não alcanço o que eu quero tanto. Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sempre termina com me ajuda. Então, não está distante de nós a oração de Jesus pedindo, Deus, afasta de mim esse cálice, livra-me desse momento, livra-me dessa angústia, livra-me dessa dor. Isso não está distante da gente, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco distante. A gente, pelo contrário, está o tempo todo pensando nisso. Porque nós estamos o tempo todo desenhando o nosso próprio caminho e validando esse caminho por experiências que nós tivemos. Eu vou explicar isso melhor para você. Jesus, junto com os seus discípulos, você já leu sobre isso, eu tenho certeza. Ele pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, lembra disso? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí o pessoal vai começar a dizer, eu ouvi dizer que o senhor é o Jeremias. O outro, eu ouvi dizer que o senhor é o Elias. E você, eu ouvi dizer que o senhor era a reencarnação do João Batista. E você, eu ouvi que o senhor era um grande profeta. E eles começam a dizer. E aí Jesus diz, e para vocês? Vocês que estão aqui comigo, vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, que dormem aqui comigo, e para vocês quem eu sou? E aí o Pedro toma a frente e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão. Não foi carne e nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. Pedro, a partir de agora, é isso que é você, Pedro, rocha. E ele fica feliz porque ele recebeu uma revelação de Deus. Ele recebeu uma direção de Deus. E sabe qual é o problema? O problema é que quando ele recebe uma direção de Deus, ele passa a pensar que tudo que ele vai fazer a partir dali é uma direção de Deus. Como ele recebeu uma, ele acha agora que tudo é daquele mesmo jeito. E aí Jesus, no momento seguinte, começa a falar, então, agora que vocês sabem que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, convém que eu vá para Jerusalém. E em Jerusalém eu serei capturado, eu serei torturado e eu morrerei por vocês. E aí o Pedro de novo fala assim, bom, Deus acabou de me usar, me dando uma direção, está me dando mais uma agora. Jesus, não, o Senhor não vai fazer isso, eu não vou permitir. Aí Jesus olha para ele e fala, ih, Satanás.
Sai para lá, cão. Note uma coisa. O Pedro não mudou a voz. Entortou os braços e... Não teve nada disso. Tem gente que tem medo desse diabo, né? O diabo da televisão. O diabo famoso. Tem gente que tem medo do diabo famoso. Que torce a mão, que fala... Não aconteceu nada disso com Pedro. Ele acabou de ser usado por Deus. E aí ele acha que porque Deus o usou naquele momento, e aquilo ali aconteceu, que agora tudo que ele falar e fizer está validado pela mesma unção que está sobre ele. E aí Jesus olha para ele e fala, então, agora foi Satanás. Um pouquinho atrás era Deus mesmo, agora foi o Satanás. Para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. E aí Jesus fala sobre o que é essa percepção do impulso maligno no ser humano. Ele fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. Você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. Portanto, para trás de mim, Satanás. O impulso do Satanás é alguém olhando apenas pela perspectiva humana para uma situação. Alguém tentando, através de uma perspectiva humana, mudar o seu rumo e pular os sofrimentos da vida. O que é uma coisa extremamente natural para a gente. É extremamente natural você querer pular uma fase da sua vida que não é tão boa assim. É extremamente natural você querer estancar uma ferida que ainda está aberta. É extremamente natural você querer se livrar de uma dor que você cotidianamente sente. É extremamente natural. O grande problema é que a partir disso, a partir desse desejo de se livrar de momentos tensos, difíceis, desditosos, o grande problema é que nós nos livramos, junto com isso, da vontade eterna de Deus. Junto com esse desejo de se livrar, você se livra também do que Deus quer. Junto com o desejo de sair do ambiente que está te proporcionando, de certa forma, um sofrimento intenso, junto com o desejo de sair dele, você sai também da direção que Deus te deu, porque o caminho de Deus passa, sim, por vale da sombra e da morte. Passa. Passa pelo vale da sombra da morte. Lembra disso? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então tem um vale de sombra e de morte. E é exatamente nele que a gente se perde da vontade eterna de Deus. E que a nossa oração, ela para no instante em que, tira de mim isso. E não se conclui com o que seja feito à sua vontade. Porque e se Deus não quiser o que você quer?
E se Deus não quiser o que você quer? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Qual vontade vai prevalecer? Qual vontade prevalecerá se Deus não quiser o que você quer? O céu não se abriu, o alívio não veio, a resposta não mudou, mas ele permaneceu. Então, qual é a sua resposta quando Deus não quer o que você quer? Quando Deus não te leva para onde você quer ir? Quando Deus não te responde no tom que você quer ouvir? Quando Deus não te mostra o que você quer ver? A gente se reúne aqui exatamente para podermos juntos entender qual é a vontade de Deus para nós. A gente se reúne aqui para suportar o irmão que ainda não entendeu isso. E tá tudo bem, é uma família. Para o irmão que está tentando e vai fazer várias tentativas e vai errar e vai sofrer, vai cair e a gente vai levantar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Mas nós nos reunimos aqui para conhecer a vontade de Deus, ainda que a gente tenha que sentar e falar assim, meu irmão, o que você está fazendo? Por que você quer fazer o que você quer? Quando foi o momento que você parou de ouvir a direção de Deus e começou a pensar apenas na sua? Naquilo que te dá alívio, naquilo que te dá paz, naquilo que vai... Em que momento você parou de pensar em Deus e no querer de Deus e colocou o seu querer em primazia? Em que momento que isso aconteceu? Em que momento que os planos mudaram dessa forma? Porque isso aqui é o lugar da irmandade. É o lugar de amigos que não tem receio de falar com outro amigo, de exortar o outro amigo e de dizer, amigo, amigo, o que está acontecendo, amigo? Meu irmão, o que está acontecendo? Em que momento o que Deus quer se tornou só um detalhe que você pode descartar a qualquer instante para fazer aquilo que você deseja? O que está acontecendo, amigo? É para isso que a gente se reúne aqui. Aqui não é um lugar de música ao vivo e comida boa. Não é o barzinho mosaico.
Amém? É refletir a importância que tem no nosso encontro em contraste com Jesus e a sua jornada. E aí eu queria dizer para você uma coisa para você guardar no seu coração. Não tem problema você orar dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice. Não tem problema, a gente aprende isso com Jesus, foi isso que ele orou. Rapaz, eu peço tanta coisa para Deus assim, que se ele ouvisse tudo que eu peço para ele, tadinho do Salomão, ia ser o segundo homem mais rico da história. Se Deus tivesse respondido todas as minhas orações, talvez hoje eu estivesse em Paris. Se Deus tivesse dado ouvidos a tudo que eu falei, a tudo que eu disse, então não há nenhum problema em você, num momento delicado para você, querer se livrar daquele momento delicado para você. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema você sentir desejo de se movimentar dali, porque aquilo te faz mal. Desde que a sua oração sempre termine com: Senhor, isso é o que eu quero, mas que tenha validade em mim o que o Senhor quer. Eu não sou senhor da minha própria vida, então que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha é de dar no pé. A tua qual é, Senhor? A minha vontade é jogar tudo isso para o alto e ainda acender um fósforo. A sua qual é, Senhor? A minha vontade é de chegar na segunda-feira lá e sair pulando com os dois pés na porta. Qual que é a sua, Senhor? A minha vontade é de enforcar ali atrás. Qual que é a sua, Senhor? E olha que essa minha de enforcar assim é uma vontade bem, sim. Mas qual é a sua, Senhor? Qual é a sua vontade? É para isso que a gente está aqui, meu irmão. É para você entender que a vontade de Deus está acima das nossas vontades, e nós estamos aqui buscando pela vontade e pela direção de Deus, ainda que ela seja diferente do que eu quero, do que eu espero, do que eu pretendo, do que eu busque. Ainda que ela seja diferente do que eu anseie, ainda que ela seja diferente de tudo que eu planejei para mim, do que o meu coração acelera, eu quero muito, ainda que seja diferente disso. Então aqui é o lugar que você pode orar sim, e está tudo bem. É o lugar que você pode ser transparente, ficar à vontade. Você pode ser a pessoa que você é, e se Deus tiver algum problema com isso, Ele vai trabalhar em você e vai mudar, fica tranquilo. E nós vamos te ajudar, nós vamos fazer isso em família, nós vamos fazer isso juntos, porque a gente não deixa ninguém para trás e a gente não trata melhor um do que o outro. Porque eu vou falar uma coisa, eu queria que você guardasse no seu coração. Se você trata melhor o seu amigo do que o seu inimigo, de repente a razão da sua amizade é um interesse. Porque aquele que conheceu Jesus de verdade, ele entrega a mesma coisa, não importa para quem. Ele não faz acepção de gente, não. Não importa se o irmão está acertando ou se o irmão está errando. Ele entrega
a mesma coisa, porque a entrega tem a ver com ele e não com o outro. Inclusive, ver um irmão entregando para quem está fazendo certo a mesma coisa que ele entrega para quem está fazendo errado e vice-versa, vai fortalecer a amizade, porque aí eu vou olhar para ele e vou dizer, ó, realmente ele é o meu amigo de verdade, ele não é meu amigo por interesse não, porque a mesma coisa que ele entrega para mim, ele entrega para o outro. Agora, se ele entrega para mim uma coisa diferente do que ele entrega para o outro, então pode ser que haja algum interesse que ele tem em mim. Entende? Vamos refletir nisso? Nisso, né? Como se fosse uma coisa só. Ponha no plural, por favor. Eu quero muito convidar você para refletir nisso. A gente não está interessado em ter uma igreja de sucesso. A gente está interessado em ter uma igreja de verdade. Amém? Por isso que nós não estamos aqui trabalhando a instituição para ver se a instituição dá conta de gente que não conhece Jesus. Nós estamos aqui caminhando com as pessoas para que elas conheçam Jesus. O objetivo da igreja é se estruturar para que as pessoas conheçam a Jesus. Nós estruturamos a igreja para que as pessoas conheçam Jesus, porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter que trabalhar a instituição para a instituição dar conta de um monte de gente que não conhece Jesus. E rapaz, eu vou dizer para você, que treta que é isso. A gente vai lá e monta uma instituição cheia de departamento, não sei o quê, líder disso, daquilo outro, líder que era líder, que foi líder, que é líder, e aí levanta todo mundo e unge todo mundo e taca óleo em todo mundo. Por que a gente precisa dessa estrutura toda? Para poder dar conta de um monte de gente que não faz a mínima ideia de quem Jesus é. Ao invés disso, dessa loucura institucional, o que nós queremos é caminhar junto para que você conheça Jesus. É cuidar de gente para que gente se desenvolva e não desenvolver uma estrutura para cuidar de gente que nunca se desenvolveu. Entende? Por isso que nós não pensamos numa igreja de sucesso, nós pensamos numa igreja de verdade. E meu irmão, se a gente não parar para refletir nessas coisinhas aqui, a chance que a gente tem de ser uma igreja de sucesso. Ou de repente a gente sai daqui de Osasco e vai parar num lugar assim mais tchan, né? Abrir lá no Morumbi, lá, Vagnão. Uma franquia da Mosaico. Ai, meu Deus do céu. Vamos servir lá 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. Não é esse o objetivo. Nananina, não. Nunca foi e nunca será. Quantidade é uma coisa que não pode nunca encher os nossos olhos. Mas é a firmeza, a transparência, o impacto que isso tem na vida de todos aqueles que estão aqui, não importa quantos sejam. Não importa quantos sejam. E a gente precisa passar por essa reflexão. Vagnão, põe a reflexão, por favor, na tela pra gente. Obrigado. Oramos para Deus mudar nossa história. Mas você tem coragem de orar para Deus mudar o seu querer?
Oramos para Deus mudar a nossa história, mas você tem coragem de orar para Deus mudar o que você quer? E aí? Tem coragem de orar para Deus mudar o que você quer? Ou o que você quer é tão grande, tão grande, tão grande, que está inclusive acima do que Deus quer? Oramos para Deus mudar a nossa história. Ah, Senhor, eu tenho um plano aqui, Deus. Está bem elaborado já. Fique em paz. Já tem dia, hora, forma, já tem tudo pronto aqui, recurso, já está tudo viabilizado, Deus. Aleluia. Só preciso que o Senhor bote as suas mãos ali. Me dá uma confirmação, Senhor. Então abre os ouvidinhos aí, se você quer uma confirmação. Não. Ao invés de orar para Deus mudar a sua história do jeito que você quer, você tem coragem de orar para Deus mudar o seu querer, para ser como Ele quer que seja? É isso que vai fazer de nós cristãos. É isso. É isso que vai fazer de nós seguidores de Jesus, de Cristo. Fica de pezinho comigo. E aí? Tem coragem? Falar igual meu pai falava pra gente: tu é um homem, um saco de batata. E o pior é que eu respondia para ele: saco de batata, pai, porque eu não queria fazer o que ele queria que eu fizesse. E aí, tem coragem? Tem coragem ou você ama tanto a pessoa que você construiu que você não tem coragem de submetê-la à vontade de Deus? Você ama tanto a vida que você criou que você não tem coragem de submetê-la à vontade de Deus, com medo de que Ele mude tudo. E aí? Tem coragem? De ao invés de orar para Deus abençoar o seu querer, orar para Deus mudar o seu querer? Tem coragem? Eu estou tomando café aqui para não engasgar mesmo. Se você tem coragem, eu gostaria que nós tivéssemos um minutinho de oração juntos aqui. E se você tem coragem, eu gostaria muito que você orasse por quem ainda não tem. Porque é para isso que a gente está aqui, tá? A gente está aqui exatamente para poder segurar a mão de quem ainda não tem essa coragem.
Se você não tem essa coragem, está tudo bem. A gente está aqui para segurar a sua mão. Então, se para você isso significa algo e faz sentido, eu quero muito te convidar para orar para quem ainda não tem, para quem isso ainda não faz sentido. Do seu lugarzinho mesmo. Não precisa se movimentar, não. Quem está aí com você, perto de você, quem você se lembra. Vamos interceder uns pelos outros, vamos ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros. Aquele que está de pé, estenda as mãos para aquele que ainda não conseguiu se levantar. Aquele que compreendeu, estende as mãos para aquele que ainda não conseguiu compreender. Aquele que está vivendo isso já, estenda as suas mãos para aquele que ainda não conseguiu viver. Aquele que já experimentou, estenda as suas mãos para quem ainda não experimentou. Por isso é melhor ser 2 do que 1. Então, que a gente está um pouquinho mais de 2 aqui. Então dá para o trem assim ser fantástico. Vamos orar? Senhor, te damos graças, Deus. Te damos graças pela revelação da sua palavra. A sua palavra para nós é vida, é abundância. A sua palavra para nós é o que nos faz discernir a forma como nós devemos viver, a maneira como nós devemos ser. E nós te agradecemos imensamente por termos um momento de parar tudo e ouvir a sua palavra. E como nós queremos, ó Deus, como nós queremos viver, nos entregar a Ti perfeitamente. Nos entregar a Ti de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento. E eu sei que é duro demais fazer isso. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui em irmãos, em amigos, em família, para intercedermos uns pelos outros, para que não nos falte coragem de colocar a nossa vida nas suas mãos, para que não nos falte coragem de colocar o nosso coração diante do Senhor, com os nossos principais desejos, sonhos, vontades, e dizer, ó Deus, que isso é o que nós queremos, mas que todavia seja como o Senhor quer. Que o Senhor seja aquele a nos conduzir, que o Senhor seja aquele a nos guiar, que o Senhor seja aquele a conduzir os nossos passos, ainda que seja pelo vale da sombra da morte. Nós somos conduzidos por Ti, Jesus. E nós estamos aqui em família, para poder estender as nossas mãos uns aos outros, para poder encontrar uns com os outros, para poder se doar uns aos outros, para poder abraçar uns aos outros, para que aquele que já compreendeu, estenda as mãos para quem ainda tem dificuldade de compreender, para que aquele que já está vivendo isso consiga ser uma inspiração para aquele que ainda não está conseguindo viver isso. Para que aquele que tem dificuldade de abrir mão, tem dificuldade de renunciar, tem dificuldade de amar, de se relacionar, tem dificuldade de estar, de fazer parte, para que todas as nossas dificuldades sejam postas na mesa. É um lugar de transparência, Deus, de transparência. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer a sua vontade. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer o que o Senhor quer, porque o nosso temperamento, porque o nosso desejo, porque o nosso investimento, porque o nosso querer, porque o nosso plano, nós temos muitos porquês. Mas nós queremos, nessa manhã de hoje, trabalhar com um todavia.
Deixar de lado todos os porquês e trabalhar com um todavia. Todavia, seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero. Que não seja o que eu sonhei. Nós não estamos aqui construindo a igreja que nós sempre sonhamos em ter. Nós estamos aqui para revelar a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Nós não estamos aqui para construir alguma coisa que nós sonhamos em construir. Nós estamos aqui para viver o que o Senhor quer que a gente viva, em família, em irmãos. Trabalha no nosso coração, ó Deus. Trabalha no nosso coração. Nos desperta isso. Desperta-nos para nós sermos quem o Senhor já disse que nós somos. Desperta-nos para nós sermos quem o Senhor já nos fez para ser. Ainda que haja resistência no nosso coração, ainda que nós estejamos inclinados a sair do caminho por satisfação, inclina-nos outra vez para a sua vontade. Ainda que seja doloroso abrir mão da minha. Inclina-me outra vez para o seu caminho, ainda que seja difícil abrir mão dos meus. Trabalha nos nossos corações, Jesus. Trabalha nos nossos corações, nessa manhã de domingo. Trabalha nos nossos corações, para que o nosso coração seja obediente, submisso, entregue, sensível. Trabalha nos nossos corações para nós assumirmos a forma que o Senhor nos fez para ser e não aquela que nós mesmos queremos dar para a nossa vida. Nós não estamos aqui pedindo para o Senhor mudar a nossa história. Nós estamos aqui pedindo para o Senhor mudar o nosso querer. Muda o que eu quero, se aquilo que eu quero não é o que o Senhor quer. Muda a minha direção, se a direção que eu estou tomando não é a tua. Tenha liberdade de trabalhar em nós. O Senhor sabe e ministra nos nossos corações aquilo que de fato precisa ser feito. Aquilo que de fato precisa acontecer. A etapa, a história que o Senhor está escrevendo, a fase que o Senhor tem nos dado, o local onde o Senhor tem nos colocado, o ambiente que o Senhor tem criado, as sensações que o Senhor tem trazido de volta, o desejo, o amor, a paixão. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que o nosso coração precisa fazer. E é por isso que nós não estamos pedindo para que o Senhor abençoe o que a gente quer. Nós estamos aqui cheios de temor,
pedindo para que o Senhor mude o nosso querer. Que a nossa vontade seja a tua, que a tua vontade seja a nossa, que elas se encontrem e que elas se confundam, que sejam as mesmas, que seja o que o Senhor deseja. Esse é o encontro que nós queremos ter hoje, ó Deus. É o encontro com a sua vontade. É o encontro com uma decisão importantíssima que nós precisamos tomar, que pode mudar o rumo de tudo. E Jesus estava exatamente nessa condição. E ele escolheu cumprir a vontade de Deus. É isso que nós queremos, Pai. Nesse momento de decisão, ou nesses momentos de decisões, nós queremos calar a voz da nossa cabeça, calar a voz do nosso coração, calar a voz da nossa conveniência. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Por isso a nossa oração é que seja feita a tua vontade. Que seja feito como o Senhor quer que seja. Submetemos a nossa vida. Submetemos os nossos desejos e sonhos mais intrínsecos. Submetemos tudo nas suas boas mãos, Jesus. Porque confiamos em Ti, na Tua direção. Confiamos e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Teu caminho é melhor do que o meu. Que os Teus planos são maiores do que os meus. Da mesma forma como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os planos do Senhor, quando comparados com os nossos planos. Obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco e entre nós. Em nome de Jesus. Amém.